Salut tout le monde! Nessa aula a gente vai falar sobre o passé récent e o futur proche. Vou explicar para vocês essas duas expressões, uma é parecida com o português, a outra é diferente. O passé récent, vamos começar por ele. Esse passado recente, o que eu estou querendo dizer por isso? Ele serve para falar de um fato que já foi concluído há pouco tempo, de um evento que aconteceu há pouco tempo antes do momento que eu estou falando agora. É o famoso eu acabei de terminar, eu acabei de jantar, eu acabei de fazer algo. Em português a gente usa o verbo acabar, então eu acabo de fazer algo, eu acabei de, normalmente no passado, de fazer algo. Uso de e depois o verbo no infinitivo. Em francês, a gente vai ter esses exemplos. Nous venons d'arriver, nós acabamos de chegar. Não dá para traduzir literalmente, a gente não fala nós viemos de chegar. Então eu imagino que aqui é o acabei. Nós acabamos de chegar. Ela, Sophie, acaba de terminar. Em português a gente vai usar no passado, né? Ela acabou de terminar. Em francês a gente vai manter o presente. Elle vient de terminer. Ela acabou de terminar. Então o verbo vai ficar mais no presente aqui. Je viens d'expliquer. Eu acabei de explicar. O viens aqui tá no presente. Eu venho de explicar. Eu acabo de explicar. Passado recente, então, ele é formado desse presente do indicativo do verbo venir, que a gente já vai ver a conjugação, junto com o de, junto com o verbo no infinitivo. Tu viens de terminer. Conjuguei aqui no presente, coloquei o de, coloquei o infinitivo. Elle vient de partir. Conjuguei no presente, coloquei o de, coloquei o infinitivo. Vamos falar então da conjugação do venir. Repitam comigo. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Vamos lá, esse é um verbo de 3 bases, para quem está acompanhando a história das bases nos verbos, nos vídeos que eu fiz falando sobre isso. Uma base no singular, que é o vient, que é a nasal do sorriso, tá? Vient. Depois a gente tem uma base aqui no ve, então fechado, e fechado no venon, venez. E a terceira base é aqui no vie, que é um e, vienne, vienne. Diferente dessa base aqui, no il vient pro il vienne. Aqui a gente não ouve o som N. Então, il vient, ils viennent. E aqui o som é nasal. Aqui é vient. Aqui é vienne, vienne. Tá? Então, aqui é vient, nasal. Aqui é vienne. Duas diferenças. Vamos colocar agora numa frase. Je viens d'arriver. Repitam. Tu viens d'arriver. Você acabou de chegar. Il vient d'arriver. Ela acabou de chegar. Nous venons d'arriver. Nós acabamos de chegar. Vous venez d'arriver. Elles viennent d'arriver. E o futuro próximo? O futuro próximo é igualzinho ao português. Ele é mais usado na língua oral, ou seja, ele é um tempo mais da oralidade, da informalidade. E ele usa para falar de uma mudança que é mais considerada como certeza, porque ela está mais conectada com o presente. Então você vai falar ali, nous allons nous marier. Nós vamos nos casar. Sophie vai être maman. Sophie vai ser mamãe. O futuro próximo. Então, vou falar de um futuro imediato, alguma coisa que vai acontecer daqui a pouquinho. Tenho certeza que vai acontecer. Então, dépêche-toi, le train va partir. Se apressa, o trem vai partir daqui a pouco, no futuro muito próximo. Rentrons, vamos voltar para casa? Les enfants vont arriver de l'école. As crianças vão chegar da escola. Isso é certeza, isso vai acontecer num futuro muito próximo. O futuro próximo, então, ele é formado do verbo aller, verbo ir, no presente do indicativo, seguido de um verbo no infinitivo. Il va pleuvoir. Vai chover. Então, regarde, olha, il va pleuvoir. Vai chover. Conjugação do verbo aller, vamos lá? Repitam. Je vais. Aqui vocês podem escolher se vocês querem fazer esse é mais aberto ou esse e. Então, je vais ou je vais. Mas nunca falem je vas. O que os brasileiros mais fazem é falar je vas aqui. Tá errado. Ou é je vais ou é je vais. Pode ser um E mais aberto, pode ser um E mais de elefante. Então pode ser um E de pé
je vais, ou pode ser um E de elefante. Elefante, je vais, tá? Isso aí é questão de sotaque. Então, je vais, repitam. Tu vas, aí sim, vá. Tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, ó a ligação aí, nous allons. Vous allez, ligação. Ils vont, elles vont. Frases. Je vais partir. Eu vou embora, eu vou partir. Tu vas partir. Elle va partir. Nous allons partir. Vous allez partir. Ils vont partir. Se você estiver lidando com um verbo pronominal, os pronomes complementos daí do verbo pronominal, eu digo que ele é a coisa mais íntima do verbo. Quando você tem um pronome complemento junto com o verbo, ele gruda no verbo e não tem nada que tire ele dali. Então, o pronome complemento ele vem sempre antes do verbo que ele complementa, tá? Se ele é o complemento daquele verbo, ele vem colado naquele verbo que ele complementa. Nos verbos pronominais, então, o pronome reflexivo vem antes do verbo no infinitivo. Então, olhem só aqui alguns exemplos. Je vais me réveiller. Eu vou me acordar. Porque esse me é o complemento do réveiller. Tu vas te réveiller. Você vai se acordar. Elle va se réveiller. Ela vai se acordar. Nous allons nous réveiller. Nós vamos nos acordar. Vous allez vous réveiller. Ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller às 6 heures. Então, cuidado que aqui a gente tem mais de um elemento, né? É o vais conjugado, é o réveiller que não está conjugado. Então, o pronome complemento ele vem sempre antes do verbo que ele complementa. Aqui o verbo é se réveiller, então o complemento é dele. Ele tem que vir aqui antes. Não pode vir antes do verbo, não é je me vais réveiller. Je vais me réveiller. Tratando-se da negação agora, o verbo conjugado, a negação, ela nega um verbo conjugado. Para que tenha negação, tem que ter um verbo conjugado. E aí ela vai abraçar esse verbo conjugado. A gente está lidando aqui com dois verbos, uma estrutura com dois verbos, que é um verbo conjugado, a gente falou que é o aller, e aí um verbo no infinitivo. O verbo infinitivo não está conjugado. Então, eu vou partir, eu não vou partir, o ne e o pas abraçam o verbo conjugado. Je ne vais pas partir. Não pode ser je vais ne pas partir. Je ne vais pas partir. Tu ne vas pas partir. Il ne va pas partir. Se a gente estiver lidando com negação, com aquela negação que traz uma informação a mais, com o ninguém, nenhum, nesse caso tem uma mudança. Então, se você quiser dizer eu não vou convidar ninguém, olha como é parecido em português. Eu não vou convidar ninguém. Aí o personne que entra no lugar do pas vai lá para o final da frase. Je ne vais inviter personne. Eu não vou aceitar nenhum convite. Eu não vou aceitar nenhum, aucune invitation. Também vai lá para o final da frase, então depois do infinitivo. Então a regra que eu falei para vocês, da negação ne pas abraçando o verbo conjugado, no caso aqui o va, se você estiver lidando com ninguém ou nenhum, esse ninguém ou nenhum não vai entrar aqui. Não é je ne vais personne inviter. Fica estranho, porque em português é idêntico. Eu não vou convidar ninguém. Personne é ninguém aqui. Eu não vou aceitar nenhuma invitação. D'accord? Chegou a hora da gente praticar. Vou colocar aqui umas frases para vocês completarem com o futuro próximo. Quero que vocês pausem o vídeo, façam no caderno, não deixem de fazer no caderno. É importante que vocês tentem praticar à mão, fazer, escrever, senão vocês não vão aprender o que eu estou passando aqui. Não é só ouvir e aprender, não é assim que funciona a aprendizagem. Então, para quem tiver tentado fazer, tiver parado, tirado um tempinho, escrito no caderno, vamos lá. Então aqui vou ler as frases e depois passo as respostas. Então, essa noite nós vamos seguir o combate de judô na televisão. Então nós vamos acompanhar o combate de judô na televisão. Em alguns instantes, o vencedor vai passar a linha de chegada. Daqui a um momento, você vai assistir a entrega das medalhas. O Som vai colocar a sua jogging para ir treinar na praia. Eles vão participar do torneio de tênis.
Como é que ficariam então essas frases no futuro próximo? Nous allons suivre, nós vamos acompanhar. Il va passer, ele vai passar. Tu vas assister, VAS porque é tu. Il va enfiler, ele vai colocar. Ils vont participer, eles vão participar do torneio de tênis. Vejam que aqui é participer ou participer a, porque quem participa em português participa de, quem participa em francês participa a. Você participa ao torneio. Espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, já sabem, deixem aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima aula. Merci e salut!